Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de jogo de realidade alternativa. E no vídeo de hoje, nós vamos começar o jogo de realidade alternativa Teletubbies Facts, que aconteceu no Twitter. Em agosto de 2017, uma conta foi criada no Twitter, @TeletubbiesFacts. No início, parecia ser apenas uma conta boba, criada por uma pessoa qualquer, assim, pra chamar atenção na internet. Postava coisas bem nada a ver com os Teletubbies em si. É só porque os Teletubbies são bichinhos de um programa infantil e muita gente diz que eles são assustadores. Eu não acho eles assustadores, eu acho eles bonitinhos, são ETs com cara de bebê, gente. Calma. Mas os tweets dessa conta eram piadas de humor negro, eram coisas que a nossa geração costuma achar engraçado, né? Eu vou colocar um exemplo aqui. É difícil explicar esse humor, mas quem conhece sabe, é humor de Twitter, enfim. Até que alguns seguidores começaram a notar que havia algo mais acontecendo. E foi aí que eles perceberam que era um jogo de realidade alternativa. Teletubbies Facts foi curto, ele foi bem mais real do que Marble Hornets, é um dos motivos pelos quais eu escolhi ele pra falar em seguida, porque ele foi bem mais realista. Bom, primeiramente porque acontecia no Twitter, as coisas aconteciam em tempo real, a gente não precisava esperar alguns meses para as coisas acontecerem, ou para os vídeos serem editados, ou qualquer coisa assim, porque não tinha vídeos. Era no Twitter. Você sabia o que estava acontecendo ali na hora. Pareciam só pessoas tweetando, por isso soa mais real. E também porque trata assuntos da vida real. Foi muito interessante ver como se desenrolou e como terminou essa história. E também eu queria lembrar que, infelizmente, essas contas foram desativadas, por isso talvez não tenha link na descrição do vídeo, porque essas contas do Twitter foram desativadas. A história, quando terminou, as contas foram apagadas. Vamos começar então a nossa história. Foi no dia 15 de agosto de 2017 que essa conta, @TeletubbiesFacts, postou a seguinte frase: "Me olha nos olhos, Sharon, eu sou o seu marido." E foi quando as pessoas começaram a notar que era um ser humano mesmo postando nessa conta e que não era eu também preciso avisar, gente, essa história não é real, tá? Foi totalmente comprovado que essa história não é real, essas pessoas não existem de verdade, tá? É uma história fictícia. Mas foi quando eles perceberam que tinha algo mais acontecendo nessa conta do Twitter. No mesmo dia que essa conta foi criada, em 2017, foi criada também outra chamada @SharonTeletubby, que é, no caso, a Sharon, né? A esposa dessa pessoa tweetando no Teletubbies. Logo de início, a gente vê que é um casal. Eles estão tendo problemas conjugais. E eles parecem estar brigando. A gente não sabe o nome do marido, a gente sabe que o nome da esposa é Sharon. E é o que a gente tem até agora. No dia 26 de agosto, ele twitta para uma rede de restaurantes nos Estados Unidos. A gente não sabe por que eles não poderiam entrar no restaurante. Talvez ele não tivesse dinheiro, ou talvez tivesse alguma coisa acontecendo. Mas com esse tweet nós descobrimos então que a Sharon e a pessoa dona dessa conta Teletubbies tem 3 filhos. No dia seguinte, a Sharon posta "Where are my children?" e twitta diretamente pro Teletubbies Facts: "What is this account, Dave? Please stop doing this. Come home." Ou seja, o nome dele é Dave. O nome do dono da conta @TeletubbiesFacts é Dave. E ele parece ter levado as crianças sem permissão. Então agora a gente já sabe. Quando ele levou as crianças até o restaurante, foi sem a permissão da mãe. Talvez eles já estivessem separados nesse meio tempo e ela não permitisse que ele ficasse com as crianças por algum motivo. Ela estava preocupada com as crianças. Ele tirou as crianças de casa sem a permissão dela. Ele responde com "Leave me alone, Sharon, you cheater. I never should have married you." Ela mais uma vez pede para que ele volte para casa e ele responde com "Oh, I'm coming home with a gun and you're all gonna see God tonight.
You made me do this, Sharon. É quando a história fica intensa, né? Eu queria também dizer, eu vou tratar essa história como uma novela, porque como eu sei que é uma história fictícia, eu tô aqui pelo drama. Se fosse uma história real, eu estaria aqui pela justiça, mas como é uma história fictícia, eu tô aqui pelo drama. Porque eu realmente gostei desse sentimento. E também porque a conta se chama Teletubbies Facts, então eu não vou levar a sério. Não vou levar uma história a sério. Se eu vou ter que ficar olhando pra Teletubbies, eu não vou levar a história a sério, ok? Mas enfim, ele levou as crianças, ela pediu pra que ele voltasse pra casa, e ele falou que vai voltar pra casa com uma arma e que todo mundo vai ver Deus essa noite. Ou seja, ele tá ameaçando matar todo mundo. Mais tarde, Teletubbies Facts, o Dave, vamos chamar ele de Dave, a gente já sabe que o nome dele é Dave, ele twitta Just put the gun down, Sharon. E no dia seguinte, a Sharon twitta Help. E no dia 2 de setembro, Dave, Please don't hurt me. Ou seja, o Dave foi até a casa da família naquela noite com as crianças e tentou matar talvez a família inteira ou talvez só a Sharon. A gente não sabe. Mas ela conseguiu pegar a arma, né? Até porque depois ele fala Just put the gun down, Sharon. Ou seja, abaixa essa arma, Sharon. Ele pede pra ela baixar a arma. Ou seja, ela deu um jeito de tirar a arma da mão dele. E no dia seguinte, ela pede ajuda. Então, ela deu um jeito de acalmar as coisas. Porém, ela parece estar agora presa nesse relacionamento com ele. E daí, no dia 2 de setembro, ela fala, por favor, Dave, não me machuque. Então ela provavelmente está realmente presa nesse relacionamento com ele. E ele deve estar ameaçando ela se ele não puder ficar na casa com a família. Se eles não puderem ser uma família novamente, ele provavelmente está ameaçando matar a Sharon e as crianças. Nesse meio tempo, ele continua postando coisas sem sentido. Ele continua sendo essa conta bizarra. E isso também foi uma coisa que atrasou muita gente no jogo de realidade alternativa em pegar quais são os tweets que realmente importam. Eu consegui porque eu pesquisei em outras fontes e também muita coisa veio do YouTube, muita coisa veio de outros youtubers que estavam durante o jogo tentando desvendar o que realmente ali daquele Twitter tinha a ver com a história e o que era apenas posts aleatórios. Um dos exemplos desses posts que não dá pra saber se é realmente do jogo da história, do jogo de realidade alternativa, ou se é só mais um post aleatório. No dia 25 de setembro, ele menciona suicídio. Ele fala que tá tentando se matar, ele fala que a arma está apontada pra cabeça dele. Mas, como eu disse, não dá pra saber. Se encaixa na história? Sim, se encaixa na história. Porque no dia 1º de outubro, a Sharon tweetou Who's knocking at the door right now? It's 2 a.m. I'm scared. 1º de outubro já faz um mês que ela tweetou sobre ele estar machucando ela. E na mesma noite, ou então na manhã do dia seguinte, o Dave tweetou She took everything in the divorce. E ela respondeu com The divorce had to be done. Dave, you were hurting me. Então ela conseguiu se divorciar dele. E é por isso que a menção do suicídio no dia 25 faz sentido, porque ela estava concluindo esse divórcio e ele talvez estivesse pensando em se suicidar por causa do divórcio. Ou seja, durante o mês de setembro, a Sharon conseguiu concluir esse divórcio e se mudar com as crianças da casa. Por isso, no dia 1º de outubro, ela se pergunta quem está batendo na porta às 2 da manhã. E é o Dave, provavelmente, tentando invadir a casa, tentando chamar a atenção dela de alguma maneira. No dia 4 de outubro, então, a Sharon twitta What are you doing with that gun, Dave? E ela desaparece. A família da Sharon, então, cria esse post no Twitter procurando por ela. Eles vão tentar usar essa conta pra procurar por ela, né? É uma coisa que muitas famílias fazem quando alguém desaparece, usam as redes sociais da pessoa pra comunicar aos amigos que se ela estiver com eles, a família está procurando por essa pessoa. E o Dave responde a esse tweet com You will never find her. Ou seja, ele meio que admitiu que a sequestrou. É uma coisa que a gente meio que já esperava, né? Que provavelmente o culpado era ele. Mas ele meio que admitiu que sequestrou a Sharon ali com esse tweet. No dia 10 de outubro,
A família da Sharon afirma que Dave não é o verdadeiro nome dele. E ele responde dizendo que comeu a Sharon e guardou o resto dela no freezer. Ok? Ele também ameaça se suicidar se eles forem atrás dele. Já estamos... A esse ponto a gente já vai se acostumando com as menções ao suicídio do Dave. Eles pedem que ele se entregue e ele responde: ok. Eles dizem que podem vê-lo chegando, mas que ele tem uma arma. E ele responde com... Um tempo depois, o @TeletubbiesFacts, o Dave, posta fotos de carros de polícia do lado de fora da janela dele. Guess I get what I deserve. E é aqui que a gente vai parar esse vídeo. Como vocês podem ver, é uma história interessante e é uma história rápida. Ela aconteceu rapidamente, ela é bem curta mesmo, só vamos ter mais no próximo episódio e aí acabou. Mas é bem mais real, é bem mais realista. Dá pra acreditar que é uma história de verdade, que aconteceu com pessoas de verdade. Não é, tá? É fictícia, mas ela é bem mais realista do que Marble Hornets. E eu gostei disso nela. E também não envolve vídeos, o que me ajudou muito. Muito obrigada, então, se você assistiu esse vídeo até o final. Se você deixou um like, se você deixou um comentário, se você se inscreveu no meu canal, eu sou muito grata. Eu crio esses vídeos super interessantes sobre mistérios, casos criminais, jogos de realidade alternativa, maquiagem e um mukbang, que é um vídeo comendo de vez em quando. É uma coisa que é um interesse meu, que eu tô explorando. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês amanhã pro próximo vídeo, que é um caso criminal, ok? Tchau!